uma vez, é um prazer estar aqui junto com todos, né? Acho que esse ano é a primeira vez que eu venho aqui, não, né? Não vi no começo do ano, né? Foi tanta coisa aconteceu, né? Antes de março. A nossa lição de hoje, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 12, o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentar também a outra. Será que já estão preparados? Será que a gente entende realmente o que quer dizer essa situação? Essa lição, para a gente buscar aí um aprendizado constante? A lição diz assim: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistir ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai aquele que vos pede e não repilais aquele que vos quer tomar emprestado. Essa lição está em Mateus, no capítulo 5. E se a gente for ver essa lição aqui com os olhos assim, bem humanos, né, a gente vai dizer, como Jesus pode dizer que a gente tem que dar a face para o outro que nos bate, que nos xinga, né? E aí a gente fica pensando, vamos ser covardes? Qual foi a causa dos duelos antigamente, né? Era o orgulho, e essa lição vem falar muito bem disso. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar no ponto de honra, dão essa sutilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse, retribuir o mal com o bem, e disse mais, não resistai ao mal que vos querem fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Mas não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se for motivo de escândalo, acentuado em todas as suas consequências. Seria condenar a repreensão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhe dissipando todo medo, se não opusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quanto a outra foi batida, é dizer outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que ser enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isso é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente, dirige vossos olhares para a frente, quanto mais vos elevai pelo pensamento acima da terra material, menos sereis magoados pelas coisas da terra.
Olha só essa lição, né? Maravilhosa essa lição. Às vezes a gente parece... Você já leu essa lição? Já. Aqui está dizendo que a gente não deve dar outra cara, o outro lado para bater, né? Mas a gente vai falar das coisas físicas? Não. Ele está falando aqui do nosso sentimento, do nosso comportamento, do nosso orgulho. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ali é uma demonstração clara do orgulho ferido que não pode abaixar. Essas questões, quando nós julgamos que nós somos melhores do que o outro, quando nós julgamos que a gente não deve em nenhum momento, vamos dizer assim, abaixar a cabeça humildemente para ouvir o outro, para entender a situação do outro. Nós estamos vendo essa questão aí do feminicídio, né? Que a palavra certa é essa, dessas questões de tão, infelizmente, essas matanças em relação às mulheres, elas sempre existiram. Porque havia a questão do orgulho de que o homem era melhor do que a mulher. Hoje, o que tem mais a favor é a mídia, que mostra mais o que está acontecendo, porque sempre existiu isso. E por que acontece isso? O orgulho de não querer ser deixado, né? A mágoa. Quem ama, mata. Isso seria o ideal. Mas aí eu não posso viver sem você. Mas eu não posso viver sem você, mas eu te mato. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Que de todas as lições que tem no Evangelho, se a gente for lá, analisar todas as questões, o Evangelho, ele está colocando para nós as responsabilidades dos nossos atos para nós. Tira essa questão de quando eu faço alguma coisa errada, Deus me castiga. E quando eu continuo fazendo uma coisa errada, é o demônio que está me tentando. Mas eu, o meu comportamento, a minha maneira de ser, o meu orgulho de achar que eu sou melhor que o meu irmão, que eu posso, eu quero, eu mando, né? Não convivemos com pessoas assim, que a gente vê que muitas vezes essas pessoas trazem um sofrimento enorme para a família, que a gente está ali todo mundo junto, né? Num círculo familiar, traz um sofrimento para a família, traz um sofrimento para si mesmo, para encarnações futuras, quando esse orgulho fala mais. Eu estou assistindo uma série que eu achei interessante, a série chama Os Bárbaros. Aí eu fico pensando, quem era nós naquele tempo, né? Porque assim, é a história de como a Inglaterra fez para se tornar uma nação só. Havia muitos reis em aldeias pequenas, né? Mas a Inglaterra queria se tornar um país de um rei só. E houve muita matança. Mas era matança em nome do orgulho. Porque como até hoje, né, era para ter só um rei. Não queria se dividir as terras, nem os bens materiais. E se a gente ler um pouquinho a história da humanidade, tem sido assim. E aí Jesus vem e nos fala, olha, esse trechinho que fala aqui, quando ele fala assim, ó, que vale mais ser enganado do que ser enganador? Que vale mais ser arruinado do que arruinar os outros? Nós hoje estamos vivendo uma colheita de dor e ranger de dente, não é, gente? Muita dor, muita colheita, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, mas nós estamos colhendo o que plantamos. Se nós hoje estamos aqui, aproveitando essa oportunidade de buscar o aprendizado, é porque nós plantamos. E hoje nós estamos colhendo essa oportunidade. Hoje, aqui nessa sala, menos a menininha ali, que ainda está na flor da idade, todos nós já sabemos o que é certo e o que é errado. O que podemos e o que não podemos fazer. Já podemos ouvir aquela frase, né, que eu gosto sempre quando eu venho aqui, eu vou em outra casa espírita, dizer, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu teria feito diferente. Mas a gente não fez. Mas hoje a gente pode fazer diferente. Mas nós estamos vendo os irmãos que estão lá fora, o tempo todo, plantando choro, ranger de dente, mágoas nos corações, matando, roubando, mentindo, a corrupção constante.
né? O nosso país virou o país da corrupção constante. Mas eles estão plantando o quê? Qual será a semente que eles vão colher para encarnações futuras? Ou nessa mesmo, né? Nessa mesmo já começa a colherem aí nas suas delícias, nas suas dores. Porque os bens materiais, eles acabam. Né? Não vai poder levar esses bens materiais dentro do caixão. Pode até comprar um caixão muito bom, as melhores flores, fazer um velório, como diz, hoje não pode mais fazer aqueles velórios chiques, 2, 3 dias, como alguns lugares, países fazem. Mas a vida futura será de choro e ranger de dente. Então, quando Jesus nos traz nessa lição aqui, ele está falando para a gente, olhe para você, olhe para o seu comportamento. Faça como o Chico, de vez em quando você for estourar, coloque um pouquinho de água na boca. Reflita se tudo aquilo que você gostaria de dizer para o outro, você gostaria de ouvir. Quando a gente briga com alguém, que a gente fica o tempo todo pensando, eu devia ter dito aquilo para fulano, para ciclano, para... O que acontece com o nosso organismo? Nosso coração fica ali batendo compassadamente, né? Nossa mente fica ali fervilhando. Tem aquelas pessoas que aparecem mancha pelo corpo. Tem pesadelos. Tem ranger de dente. Tem um monte de coisas. E às vezes o outro que você discutiu seguiu o caminho dele. A lição diz mais assim, só a fé na vida futura e na justiça de Deus que não deixa jamais o mal impune. Então nós estamos vendo tanto mal aí fora. Vamos orar. Sabe? Que bom que aconteceu com fulano. É um a menos, né? Quando a gente vê aí alguém que está dentro do caminho do mal, que diz que a polícia mata. Eu escuto algumas pessoas falar, é um a menos. Mas um a menos aonde? Porque se ele morreu, ele vai continuar aqui, em volta de nós. Ele coloca mais. Pode dar força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e nosso amor próprio. Qual é o nosso interesse nesse exato momento? A gente ficou aí 7 meses sem vir nas casas de orações, uns 6 meses mais ou menos, né? Para nós que trabalhamos constantemente, nossa, gente, foi bem difícil, né? Era assistir palestra, era ler livro, era fazer orações o tempo todo. Então, qual que é o nosso papel nesse exato momento? Onde nós estávamos lá, junto com os bárbaros? O que nós estamos vindo fazendo ao longo dessas encarnações? Então nós não estamos juntos hoje, por acaso, mas nós estamos buscando um aprendizado constante. E ele coloca mais. Dirige os vossos olhares para a frente. Quanto mais elevais pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoado pelas coisas da terra. Então, por exemplo, a gente vê muita gente que perdeu o emprego. Eu tinha 12 anos de emprego, aí a empresa que eu trabalhava mandou 20 funcionários e ali fomos. Alguns dos meus amigos ficaram muito bravos, xingaram o patrão, tudo, mas era a situação naquele exato momento, não tinha como a gente questionar. E a gente tinha essa frase que fala assim, aceita que dói menos. Eu gosto de pensar muito nela quando nessa situação que a gente está vivendo. Aceita que dói menos, mas se for para doer menos, eu tenho que fazer a diferença. Não é aceitar e ficar sentado ali esperando que as coisas se resolvam. É aceitar e fazer a diferença. É o comportamento dentro de casa. É o comportamento com os amigos na casa espírita, porque às vezes nós temos um comportamento aqui na nossa casa, na rua, nós não demonstramos esse comportamento. Então, nós temos que corrigir isso, para dizer realmente que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Mesmo os que dizem, olha, eu vou na casa espírita só para buscar o tratamento, já está fazendo a diferença. E cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, de vez em quando,
Como diz aquela frase que está no Evangelho, no silêncio do teu quarto. Então, no silêncio do teu pensamento, analisa ali o seu comportamento. Bom dia, boa noite, obrigada, até logo, vai com Deus. Faz diferença. Eu gosto muito dessas frases. Principalmente nós que fomos criados com mãe, com vós nos ensinando a dar benção, né? Benção. Isso faz a diferença. Mas nós estamos deixando que a maldade do mundo também fique dentro de nós. Então, se os nossos irmãos ainda estão aí, plantando dor, ranger de dente, mágoas, vamos fazer a diferença. E se nós não podemos ajudar eles, nós temos aqui, olha, ele fala do pensamento, elevamos o nosso pensamento, façamos o evangelho no lar. Se não conseguimos ainda fazer o evangelho, nada, a pessoa fala, mas eu não consigo. Implante um evangelho todos os dias, a hora que for dormir, abra o evangelho, não abra o acaso, porque o livro da gente, ele acaba ficando viciado no acaso, né? Mas comece lá, todos os dias, a hora que for dormir, faça uma prece. Mas eu só consigo ler 2 parágrafos. Ler 2 parágrafos, ler só um parágrafo. Mas eu não consigo mais ler, então hoje a gente tem aí, né, a nosso favor, a internet. Não vamos nos deixar desanimar. Nós somos velhos espíritos, tendo a oportunidade de refazer caminhos que nós já trilhamos muito na dor, no ranger de dente, na mágoa. Eu quero, eu consigo, eu sou capaz, tem que ser do meu jeito. Dentro de casa sou eu que mando, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Aí nós vimos o que nesses últimos 7 meses, né? Março é praticamente 7 meses aí. O que nós vimos aí? Que de repente a dor invadiu todos os lares. Porque aquele lar que não teve alguém desencarnado, teve alguém que foi desempregado, teve alguém que ficou com medo, teve alguém que teve problema de depressão, teve alguém que teve problema de pânico. Então, de repente, nós vivemos uma pandemia do ar, mas também vivemos uma pandemia do sentimento, da angústia, do medo. E o nosso maior orgulho é quando nós nos julgamos, nosso ato mais orgulhoso é quando nós nos julgamos até mesmo que somos melhores que Deus. Deus não está vendo isso. Deus está vendo. Ele fala isso do mal, que Deus deixa o mal que a gente está vendo aí, ele uma hora vai ser punido. A gente sabe, a gente tem vindo longas encarnações, a gente pode não lembrar quem fomos nessa jornada evolutiva, mas como espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, que eu sei que alguns aqui são mais simpatizantes, nós sabemos que a hora é agora. É a hora de nós curvarmos a nossa cabeça e dizer, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Como é que eu posso mudar? Fazer o evangelho no lar, confiar, orar pelo presidente. Eu não gosto do presidente, mas ore por ele. Ele é o líder da nação. Eu não gosto dos políticos, são eles que fazem leis que mudam as nossas vidas. Podemos não concordar com eles, mas vamos orar para que eles possam mudar e ter o discernimento de cuidar da nação. Eu não gosto de fulano, cicrano. Analisa por que você não gosta de fulano. Será? E se for você? Eu gosto muito assim, de me colocar na posição do outro. Como é que o outro me vê? Como é que o outro me trata? O que eu posso fazer para o outro para melhorar? Então a lição de hoje chama-se: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Se discutir com alguém naquele momento não tem nenhum argumento, cale-se. Não é orgulho nenhum. Se o outro julga que ele é melhor do que você, cale-se. Tem uma frase que diz assim: o tolo fala o que pensa e o que não pensa, e o sábio pensa para falar. Tá bom? Mas eu não sou assim. Eu gosto muito, né, daquela coisa lá da síndrome da Gabriela. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, você assim, né?
Tem pessoas que é assim? Quem quiser conviver comigo é assim, e eu vou morrer assim. Morre assim, desencarna assim, vai para um vale de ranger de dente, volta novamente assim, tendo a oportunidade de aprender, e vive naquele círculo vicioso de ir e vir, até a hora que a dor bate profundamente, tem que realmente entender que está na hora de fazer mudança. E a lição diz mais um pouquinho assim, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria. Sabe quando a gente tem uma criança bastante bagunceira assim? A gente costuma dizer da personalidade dela, mas a gente não corrige essa personalidade quando é pequeno. O que se torna essa criança? Essa criança que não divide nada, essa criança que xinga a mãe, que xinga o pai, que não respeita ninguém. Então nós viemos ser corrigidos desde pequeno. Não pode, não deve, não é o momento. Essas são questões que a gente deve corrigir, a gente sabe disso. Hoje, pode-se dizer aqui que nós somos mais velhos, que a gente sabe disso, né? É a lição disso. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Isso sempre por uma causa que faz com a visão que não transporta além do presente. Então, às vezes, a gente pensa só no agora, no futuro. Tudo não é uma lei de ação e reação? Tudo aquilo que nós fizermos para o próximo não volta para nós? Ah, mas eu não acredito nisso. Então eu mato, eu roubo, eu minto, eu faço tudo que for mal e deixo que a justiça divina se encarregue. Então vamos analisar bem os nossos comportamentos. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de entender o Evangelho. Se eu ainda não sei perdoar, aprendo a desculpar. Se eu ainda não sei paciente, eu aprendo a ser tolerante. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que a gente vai buscando um aprendizado constantemente. E de vez em quando fazendo como o Chico, né? Botando um pouquinho de água ali na boca. Deixando até que a água ferva e queima a nossa língua quando a gente está com muita raiva. Fazendo mudanças interiores. Nós espíritas temos uma situação que a gente vivencia constantemente, né? Que é a nossa bendita reforma íntima. Reforma íntima é mudar constantemente, mudanças interiores. Se eu tenho algo que já começa a me incomodar, um sentimento que está me incomodando, então vou procurar ajuda. E hoje a gente tem as casas espíritas, a gente tem os terapeutas, a gente tem os coaches, a gente tem palestras maravilhosas que vão nos ensinando como a mudar. Esses 7 meses aí, que ficou tudo isso, deu para a gente analisar um pouquinho. Nós não vivemos um sem o outro. Nós precisamos, olha aqui, está todo mundo de máscara. Por que estamos de máscara? Porque o ar é importante para nós. A natureza está dando para nós uma lição de vida, para que a gente possa aprender. Que a gente não vive um sem o outro. Porque quando a gente julga que a gente não precisa de ninguém, isso é orgulho. Eu costumo dizer que a gente precisa tanto um do outro, que quando a gente morre, a gente precisa que alguém carregue o nosso caixão. E a gente viu isso. Então a lição de hoje vem falar sobre isso, né? E ele fala, deve agradecer sempre a Deus pela oportunidade de estar nesse mundo. Então vamos fazer isso, agradecer. Muita paz a todos. Posso fazer a prece, senhor? Você vai fazer a prece, senhor Luiz? Vai fazer encerrar? Aí você vai fazer faz a prece, depois faz o passo. Né? Vai ter o passo de tratamento. Então, nessa luz e paz,
Diante de sabermos, Senhor, que és um Pai de infinita misericórdia, que tudo vê, que tudo sabe, nós entregamos os nossos pensamentos ao Senhor, rogando a misericórdia para a nossa casa, para a nossa família, te pedindo perdão, se ainda não aprendemos a amar uns aos outros, mas ao mesmo tempo te agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos hoje aqui juntos para podermos buscar o aprendizado. Obrigado, Senhor, pelo sol que aquece a nossa terra, pelas luas e as estrelas que brilham as nossas noites. Obrigado, Senhor, pela chuva que molha as nossas plantas, que nos dá o alimento do dia a dia. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras vezes que temos chorado e o Senhor tem nos amparado. Que possamos retornar para casa, sempre confiantes no Teu divino amor, e que Tua luz, Senhor, nos ensine todos os dias a baixar nossa cabeça e compreender que Teu amor nos ensina a ser felizes. Muita paz a todos.